Saudações, conspiradores, amigos do canal Realidade Fantástica. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa coluna Astrologia e Transformação, hoje falando sobre romance e casamento no mapa astrológico. Desde uns vídeos atrás eu venho colocando alguns temas que estão ligados às casas astrológicas, não só às casas, mas também, claro, a outros elementos do mapa, tentando demonstrar que uma das qualidades, né, uma das perspectivas interessantes do mapa astrológico é mostrar essa setorização da nossa vida, mas principalmente como ela se comunica, ou seja, como vários campos da nossa atividade, das nossas relações, elas acabam interagindo com os demais campos, e isso o mapa astrológico ele dá conta de descrever. Claro que existe um adágio, né, que é muito correto, que diz que o mapa não é o território. E o ser humano, claro, é muito mais complexo do que o mapa astrológico. Mas ainda assim, o mapa é capaz de nos dar pistas, dicas e interpretações muito interessantes de como nós nos comportamos, de como nós agimos, de como se apresentam as oportunidades e as dificuldades em vários campos da nossa vida. Hoje eu escolhi falar sobre romance e casamento dentro dessa perspectiva do mapa astrológico. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu sempre gosto de trabalhar aqui com a mandala do mapa astrológico, porque eu acredito que quanto mais a gente conhece da dinâmica do mapa astrológico em si, mais proveito a gente tem do estudo, né, dessas características astrológicas. Pois bem, quando nós falamos em relacionamentos dentro de um mapa astrológico, existem três casas que principalmente chamam a nossa atenção. A casa 3, a casa 7 e a casa 11. A casa 3, porque ela descreve relacionamentos que estão mais próximos, que estão mais, digamos assim, num círculo mais ao nosso alcance. Então, essa casa vai descrever os irmãos, é um outro tema relacionado a essa casa astrológica, mas aqui vai descrever principalmente coleguinhas, né? Qual a nossa relação com os colegas de trabalho, com os vizinhos, enfim, esse tipo de sociabilidade. Vai ser descrito principalmente aqui na casa 3, possivelmente a gente faça um vídeo falando a respeito, né? Essa casa, claro, tem outras significações também. Então, a casa 3 vai descrever mais vizinhos, amigos não, até amigos é mais na casa 11, mas vai descrever mais colegas de trabalho. A casa 7 aqui é uma casa de relacionamento mais dual. Portanto, é essa casa que a gente vai olhar principalmente quando tratamos de parcerias e casamento. E a casa 11, ela vai descrever mais um tipo de sociabilidade ampliado. Aqui estão os amigos e as instituições, as organizações, os clubes, as grandes instituições vão ser descritas nessa casa 11. Porém, como hoje o nosso tema nesse vídeo é romance e casamento, nós vamos nos concentrar em duas casas astrológicas, na casa 5 e na casa 7. Primeiro, a casa 5, ela tem muitos significados. Um dos principais significados da casa 5, inclusive, são os filhos. Isso possivelmente a gente faça um outro vídeo a respeito, porque vai descrever a nossa relação com os filhos, quem são esses filhos, a dificuldade em tê-los, ou não, as expectativas, a forma como nós relacionamos com os nossos filhos é descrita pela casa 5. Interessante que a casa 5 também não descreve só filhos biológicos, ela também descreve os nossos projetos, que são nossos filhos, então também vai ser representado na casa 5. Porém, um outro aspecto da casa 5 é o romance, é o flerte, o namoro. Isso é descrito na casa 5. A casa 5 também é uma casa que fala sobre aproveitar a vida, sobre a nossa vocação para se divertir, para ter hobbies. Tudo isso é descrito na casa 5. Então, de maneira que
né, de maneiras que, como diria o outro, é, posições, planetas, pontos e o signo que estiver nessa quinta casa astrológica vai descrever qual a nossa atitude em relação a esse aspecto da vida. Esse mapa exemplo que eu coloquei aqui, ele mostra uma pessoa que, obviamente, que tem dificuldades com esse campo da vida. Por quê? Aqui ela tem o planeta Saturno. Saturno é seriedade, Saturno é contenção, Saturno é insegurança, muitas vezes baixa autoestima. Então, quando uma pessoa tem Saturno colocado na casa 5, ela tem uma certa dificuldade em expressar os elementos daquela casa. No caso desse mapa exemplo, é de uma pessoa que tem assim, que não consegue viver essa questão do romance, do namoro de uma forma muito fácil. Aquilo é muito pesado, muito sério. Também como é uma casa de aproveitar a vida, uma pessoa com Saturno aqui leva a vida muito a sério, né? As coisas são sérias, a pessoa quando tem essa posição aqui, quando ela está se divertindo, parece que ela está fazendo uma coisa ilegal. Mas, dependendo das configurações, vai ocorrer o oposto. Digamos, por exemplo, que uma pessoa tem um Sol na casa 5. Nós dizemos que no mapa astrológico, onde está o Sol, é em torno daquele assunto que a vida da pessoa tende a girar. Então, uma pessoa com Sol na casa 5, claro, gente, sempre lembrando que nós estamos fazendo algumas abordagens didáticas. A gente sempre vai ver a qualidade do planeta que está na casa. Como assim a qualidade? Os aspectos, por exemplo, esse Saturno, a gente diz que ele está aflito, porque ele está conectado, digamos assim, aos outros elementos do mapa, por ângulos que são considerados tensos, né? Esses ângulos em vermelho e esse em verde que acabam indicando uma certa tensão, uma certa aflição do planeta, ou seja, ele acaba funcionando aqui nessa quinta casa de uma forma mais pesada, ressaltando, amplificando as qualidades mais duras do planeta que está na casa. Mas imagine que o Saturno que está aqui não estivesse assim tão mal, entre aspas, tivesse ângulos apenas harmônicos. A pessoa ainda assim teria uma abordagem um pouco mais séria a respeito da questão do romance, da diversão, etc., só que não tão, digamos assim, dramática. Então, dependendo do planeta que nós tivemos, vocês sabem, né, que eu gosto de sempre colocar essa animação para mostrar que o nosso mapa, né, aqui eu até coloquei muito rápido, vamos colocar mais lento, o mapa é dinâmico, ou seja, à medida que o tempo vai passando, todo esse conjunto vai girando. Por exemplo, nesse outro caso, nós já temos uma situação onde a quinta casa astrológica não tem necessariamente um planeta, mas tem tem o signo de Leão, ou seja, como que aquela pessoa se comporta em termos do romance? Ela se comporta de uma maneira bastante brilhante, bastante, às vezes, dramática, teatral com relação a isso. Então, tudo isso é descrito pela casa 5. Então, se você quer saber qual é a sua atitude com relação ao romance, ao aproveitar a vida, olha a casa 5. As diversões também são descritas na casa 5. Veja lá qual é o signo que está ali, qual é o planeta, que ele vai dar uma descrição daquilo que está ocorrendo nesse campo da sua vida. Então, só para dar alguns exemplos, digamos que a pessoa tem o Sol ali, ela vai colocar muito da sua presença nesse elemento da vida. A Lua vai conectar a pessoa emocionalmente a esses elementos. Claro, alguns dirão, mas todo mundo está conectado emocionalmente. Sim, porém, mas quem tem a Lua vai um passo adiante, ou seja, é algo essencial para o conforto emocional, para o equilíbrio emocional daquela pessoa. Já uma pessoa com Mercúrio na casa 5, primeiro que ela pode ter romances assim muito precoces na vida. E segundo que um dos elementos fundamentais para exercer essa função romântica é a comunicação. Um Vênus pode garantir um toque de erotismo, um toque maior ainda, né? O Vênus ali ele vai estar funcionando como até um ponto de contentamento. Marte, a pessoa coloca muita força, muita energia, é um ponto onde ela coloca a sua força ali no mapa astrológico. Júpiter, ponto de crescimento, de expansão, se bem colocado, mas porém se mal colocado pode representar inchaço, digamos assim, ou seja, um excesso ligado a essa área. Saturno, como nós já falamos ali, contenção, seriedade, às vezes aspereza,
E os planetas, né, os trans-saturninos, Urano na casa 5, às vezes a pessoa tem muitos, inconstante, né? Ela tem vários romances, ela é diferenciada naquele campo. O Netuno pode implicar que todo esse campo romântico da pessoa está envolvido em grandes fantasias, às vezes ilusões, temos que realmente analisar a posição do mapa, pode ser ilusões, pode ser fantasias, né, idealizações. E Plutão é um ponto de transformação, ou seja, aquele ponto da vida da pessoa é algo extremamente conectado com a questão da regeneração e da transformação do indivíduo. Um outro ponto que nós vamos falar, já que hoje a gente se propôs a falar de romance e casamento, é a casa 7. Porque a casa 7, veja que interessante, enquanto a casa 1 do nosso mapa astrológico, nós fizemos um vídeo anteriormente sobre o ascendente, ela vai representar o nosso corpo físico, né, a nossa presença física, vai representar o eu. A casa 7, ela representa o outro, é a casa oposta. Quase tudo no mapa astrológico a gente vê como se fosse um yin e um yang, né? Tanto as casas astrológicas como os eixos dos signos. Então, enquanto aqui nós temos o eu, aqui nós temos o outro. Qual é a nossa relação com o outro? Essa casa 7, gente, ela é uma casa de uma relação mais binária, ou seja, não é tanto de uma relação coletiva. Por isso, do casamento. Então, você e outra pessoa. Então, esposa, marido, mas não só isso. Muitas vezes aqui entram sócios também. Parceiros, parcerias, tudo isso vai ser descrito na casa 7. Então, mais uma vez, o signo e o planeta que estiverem nessa casa 7 vão descrever como ocorre, como se desenvolve esse campo da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa, aqui pegando a posição que está no mapa agora, Urano representa o diferente, o exótico. Uma pessoa que tem Urano na casa 7, ela vai tentar estabelecer parcerias com pessoas diferentes, pessoas que são consideradas exóticas ou distintas de si. De repente, a pessoa tem um sistema de crenças, ela acaba se casando com uma pessoa que tem um outro sistema de crenças, ou que tem uma abordagem diferente da vida, ou uma pessoa que parece diferente. Novamente, se nós formos considerar o planeta, uma pessoa que tenha Sol na casa 7, muito da vida dela vai girar em torno do tema parcerias, casamento. Se uma pessoa tem a Lua, muito da reação emocional dela depende do outro. Veja que é complicado, né? Depende da aprovação do outro, da avaliação do outro, da reação do outro. Ao mesmo tempo que gera pessoas com grande empatia, porque ela também sabe sentir, interpretar o sentimento do outro. No Mercúrio, por exemplo, a gente tem pessoas cuja relação com o outro se dá muito no campo mental, no campo intelectual, no campo da comunicação. Vênus descreve um ponto interessante, né? Onde a gente tem Vênus no mapa é onde a gente consegue seduzir, né? Onde a gente é visto como de forma agradável. O Vênus na casa 7 dá um certo tom agradável, né? Nesse campo tão difícil da nossa vida, que é estabelecer o relacionamento com o outro. Marte pode indicar que há muito esforço, né, que há atrito, mas dependendo, sempre frisando, né, dos aspectos desse planeta, mas pode representar que existe muito esforço da pessoa em estabelecer e manter esses laços. Um Júpiter vai mostrar que é um ponto de crescimento, um ponto de expansão, um ponto até de sorte no mapa da pessoa, a questão do relacionamento, ou se mal colocado, que ali a pessoa comete excessos. E um Saturno é interessante porque isso é um outro tema que talvez eu aborde aqui no canal. Muitos dos planetas, né, os planetas eles representam personagens. Então, por exemplo, Saturno representa o velho. Uma pessoa que tenha Saturno na 7ª casa astrológica, ela vai buscar laços, às vezes até de casamento, com pessoas mais velhas, mas muitas vezes não cronologicamente, e sim que tenham que representem maior maturidade, maior autoridade.
Essa composição, gente, é claro, aqui nesse vídeo rápido é mais para que vocês tenham consciência de que existem esses pontos e como funcionam no mapa, mas como eu falei, vamos levar em conta também a posição dos signos. Uma pessoa, por exemplo, essa pessoa aqui desse mapa é sagitariana, mas no que tange aos relacionamentos, ao romance, ela manifesta qualidades leoninas, com relação ao casamento, qualidades librianas. Então, nós temos os 12 signos. Acontece que alguns são mais ativos no nosso mapa. Então, se você quiser, saber, né, agora fazendo a nossa propaganda aqui, se você quiser saber realmente como anda essas casas do romance, do casamento, na sua vida, você também pode marcar aqui uma consulta astrológica comigo, que nós vamos analisar não só esses aspectos, mas todos os aspectos possíveis de serem avaliados no mapa. Então, pelo vídeo de hoje, né, um vídeo curtinho era isso, e espero vocês na próxima semana com outro assunto da coluna Astrologia e Transformação, sempre pedindo para que vocês sugiram, digam, né, se vocês já fizeram um mapa astrológico, quais são as posições astrológicas que vocês têm no mapa, e também dando sugestões de que tema você gostaria de ver abordado aqui nessa coluna do canal Realidade Fantástica. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima coluna Astrologia e Transformação.